Eu estou acostumado a ver muitas pregações pelo YouTube. E um tempo atrás eu vi uma entrevista com um dos pastores que eu costumo assistir às pregações, que é o pastor Paulo Júnior. E nessa entrevista fizeram uma pergunta referente a uma das pregações que ele fez falando sobre os desviados. E logo com a sua resposta ele foi sucinto e direto. E ele disse que o que faz as pessoas saírem da igreja é que elas encontram a verdade. E quando elas percebem que aquilo que aquela igreja que elas congregam ensinam não é de acordo com o que realmente está na Bíblia, elas saem de lá. Mas logicamente a pergunta não foi sobre os desviados em si, mas sim sobre o desigrejado, que na visão do pastor são pessoas convertidas, porém não congregam em uma igreja por não achar um lugar que se adequasse aos princípios cristãos. Bom, isso me fez pensar e me fez perceber o que realmente afasta as pessoas da igreja. As pessoas têm uma ideia de que a vida cristã é um mar de rosas e que se você está passando por algum problema, seja qual for, se converta ao cristianismo, que tudo vai mudar. E muitas pessoas pensam dessa forma e se convertem para que os seus problemas mudem e a sua condição de vida melhore. Mas quando isso não acontece, elas se frustram e resolvem se desviar. Bom, primeiro, para entender, eu já não acredito em desviados. Eu vou deixar um link que eu escrevi falando sobre isso aí na tela. Agora, vamos entender o que faz as pessoas se afastarem do cristianismo. Existem N motivos para uma pessoa se afastar do Evangelho, mas o mais conclusivo é o fato do que os pregadores pregam dentro das igrejas. Muitos deles pregam falando sobre prosperidade, falando que você terá dinheiro, casa, carro, uma saúde estável, que nunca te faltará nada, todos os seus sonhos serão realizados e que todos os seus inimigos serão derrotados. Enfim, o que mais vemos nas igrejas hoje em dia é isso. E isso acaba se tornando o motivo das pessoas quererem se tornar um cristão, pois ela vai acreditar no que está sendo pregado e vai se converter somente pelo motivo da vida dela mudar. Mas isso é tudo ilusão, pois quando ela se converte por esse motivo e percebe que nada mudou, logo ela se afasta. Entenda, não estou querendo dizer que pregar esse tipo de coisa na igreja é errado, pois é até bíblico. Bendito serás na cidade e no campo, bendito serás o fruto do seu ventre, bendito serás ao entrar e ao sair, tudo quanto fizer prosperará. Enfim, é bíblico essas coisas. Mas acontece que as pessoas acabam tornando isso como um princípio cristão, mostrando para as pessoas que o cristão não sofre problemas financeiros, não tem problema de saúde, que tudo que ele faz realmente prosperará. E isso sim é errado, pois Jesus nunca disse isso. O homem rico chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: pega todos os seus bens, vende e doe aos pobres e me segue. O homem não fez isso e foi embora. Jesus nunca disse que a vida cristã seria um mar de rosas. Muito pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Pregar sobre prosperidade não é errado. O errado é tornar a prosperidade como um princípio cristão, pois o cristão, ele passa por problemas financeiros, fica doente, nem todos eles têm uma casa própria, e isso faz parte da vida de qualquer pessoa. E para ter essas coisas, não precisa ser cristão. A prosperidade bíblica não é você ter 2 casas, 2 carros, um salário bem recheado. Não, a prosperidade bíblica é você ter o suficiente para sobreviver e poder doar ao seu irmão. Isso é a prosperidade bíblica. E por causa do que é pregado, as pessoas se convertem pelo motivo errado, achando que vai melhorar, e muitas das vezes acaba piorando a situação dessas pessoas. Então logo, elas se frustram e vão embora. Passar por dificuldades, todos nós passamos, até mesmo cristão. Ninguém está isento disso. Ser cristão não está livre de sofrimento, pois isso já faz parte do que nós somos. Mas acontece que quando um cristão passa por um certo tipo de dificuldade, ele não deve se entristecer, mas se alegrar. Eu sei que é difícil, pois quando passamos por dificuldade, nos desanimamos, ficamos tristes, às vezes até murmuramos ou questionamos o fato de nós termos um Deus capaz de tudo, mas permitir com que nós passássemos por tais situações. Isso é normal, mas para nós cristãos deve ser motivo de alegria, pois quando Deus permite você passar por um certo tipo de sofrimento, é porque Ele está te provando, para que assim você permaneça firme na fé. Foi assim com todos os homens na Bíblia. Abraão teve que abandonar sua família e sua terra, José foi vendido pelos irmãos e viveu como escravo em uma terra estrangeira, Davi foi perseguido pelo rei Saul, Jó então nem se fala, perdeu tudo que tinha, inclusive todos os seus filhos que morreram. Mas perceba, todos eles permaneceram firmes na fé. E é por isso que Deus permite que nós cristãos passássemos por tais sofrimentos, pois isso fortifica a nossa fé. Eu posso até dizer que os cristãos passam por mais dificuldade do que qualquer outras pessoas, pois além dessas coisas, existem outras coisas que prejudicam o cristão. E uma delas é o fato do cristão não comungar com outras crenças, sofrendo assim desprezo e desrespeito por muitas pessoas. Então entenda que o princípio cristão não se baseia
baseia na prosperidade. Ele se baseia no amor, na união, no perdão, no afeto, no respeito e principalmente no arrependimento. A prosperidade é só um pequeno detalhe que não deveríamos nos preocupar. Os pregadores deveriam pregar mais sobre sofrimentos e dificuldades e parar de falar sobre prosperidade, pois isso traz um pensamento ilusório do que o cristianismo realmente é. E para finalizar, eu vou ler Coríntios 4, que relata tudo que eu falei aqui, só que de uma maneira mais formal, que Paulo nos revela. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante, e as ações de graças por meio de muitas para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.